nome é Camilo, eu sou diretor de operações e relacionamento. Estou feliz demais de ver essa casa cheia de mineiros, produtores, parceiros, não mineiros também. Todos são muito bem-vindos e bem-vindas. E esse último bloco, não menos importante, como a Alice falou, é o que dá nome ao nosso dia aqui de Simplifique, que é falar um pouquinho sobre o nosso mercado, sobre BH enquanto fonte de novidades, percussor de eventos, de cultura, e eu conto com esses 4 experts aqui, acho que são visões super complementares, muito importante a gente ter isso aqui no papo. E eu já vou começar, sei que está todo mundo ansioso para o Happy Hour, tá, gente? Mas vem aí, onde a gente vai fazer bastante troca de informações depois desses painéis legais. Eu vou começar e já quero que cada um fale um pouquinho, falando um pouco sobre os diferenciais da nossa cena cultural, do nosso mercado de eventos dentro de BH. Como que vocês identificam esses pontos de diferenciais aqui em BH e como que isso impulsiona o nosso mercado de eventos? E deixo aberto aí para quem quiser começar. Boa noite, todo mundo. Uma alegria poder estar aqui, ver tantos amigos aqui, né, na plateia. Então, agradecer essa oportunidade, agradecer muito a Simpla. E eu não posso deixar de agradecer em nome da Nájila, que é minha parceira de muito tempo também, e que integra, né, hoje o time Simpla. Agradecer por essa oportunidade, eu acho, da gente debater, discutir, falar dessa cena de Belo Horizonte, que é tão especial, e ao lado de pessoas que eu admiro muito, então, também uma felicidade, né? Porque eu acho que, sem dúvida nenhuma, são visões complementares e com as quais a gente aprende muito. Eu sou Eliane Parreiras, né? Hoje ocupo a Secretaria Municipal de Cultura e estou também como presidente interina da Fundação Municipal de Cultura. Queria cumprimentar a equipe aqui dos nossos teatros, dos nossos espaços culturais que estão aqui presentes, a nossa equipe que está aqui presente também. E hoje eu vivo, então, essa realidade da cidade, né, de dentro de todos os desafios e oportunidades que um município traz. A cidade como território, como chão onde a atividade acontece. Eu comentava isso um pouco até antes, né? Assim, minhas experiências anteriores traziam uma visão um pouco mais abstrata da política pública, e hoje tendo essa oportunidade riquíssima de estar de dentro, né, dessa visão do município, e que tem profundos desafios e uma interdependência não só dentro da própria prefeitura, de outras áreas, de diversas secretarias, mas também com os próprios realizadores, né? A gente tem muita consciência que essa cena ela é realmente construída pelos realizadores, pela sociedade civil, pelos artistas, e que cabe a gente tentar estimular, tentar criar um ambiente para que essas atividades possam acontecer. E aí, chegando na sua pergunta, assim, eu acho que Belo Horizonte realmente tem uma cena que é muito singular, e eu acho que a maior questão relacionada a isso é a diversidade. Eu acho que a gente tem uma cena que é muito diversa e que deve ser, né, com espaço para grandes produções, pequenas produções, produções muito nichadas, produções para um grande público, com também um diferencial que eu acho que é a ocupação do espaço público, que eu acho que também é uma característica de BH e que, assim, a prefeitura, o prefeito tem nos solicitado, inclusive, que a gente cada vez mais motive, estimule e crie esse ambiente para que essas atividades possam efetivamente estar no espaço público, ocupar o espaço público, ainda mais depois do que a gente viveu de desafios na pandemia. E eu acho que BH tem outra característica, duas outras, que são, primeiro, a criatividade. Eu acho que a gente é um pouco esquisito, assim, mas eu acho que a gente é lançador de tendências mesmo, de modelos, de festivais, de experiências culturais dessa cena. Eu acho que a gente é realmente muito inovador e tem uma geração mesmo de
de influências aí para outras cidades, outros estados, e uma qualidade, uma substância. Eu acho que dificilmente você vê iniciativas em Belo Horizonte que não tenham conteúdo, substância e personalidade. E que aqueles que não têm dificilmente sobrevivem na cidade, porque a gente tem um público também muito, eu acho, muito criterioso e muito exigente. Então, eu vejo uma cena riquíssima, diversa, com muita personalidade, o que eu acho que nos distingue de outras cidades e de outros movimentos. Falei muito, mas tentando sintetizar. Falou bem, eu concordo plenamente. Como frequentador e como pessoa que vive essa experiência em BH, eu concordo demais. Jota, o que você acha? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a Simpla, obrigado por ter lembrado, né, da nossa trajetória. Um abraço para a equipe do Minas Centro do Chevrolet que está aqui. Quem não me conhece, eu sou o Jota, fiquei à frente aí um grande desafio, que foi reposicionar o Minas Centro, né, e, mais recente, o Arena Hall, né, nesse mercado tão competitivo, que é o mercado nacional. Mas, como a gente tem um tema voltado nos diferenciais de Belo Horizonte, eu queria acrescentar, falar depois da Eliana é sempre um desafio, né, que ela já citou, numerou muitos, mas eu queria acrescentar a singularidade que você falou, associada à criatividade, nos remete a um ponto que eu acho que é um grande diferencial de Belo Horizonte. É uma cidade criativa e que tem um ecossistema como economia criativa pujante e como identidade. Então, os eventos são só uns dos diversos setores que compõem a economia criativa, mas ele alimenta uma cadeia produtiva muito grande, que envolve o turismo, que envolve a gastronomia, que envolve o patrimônio, que envolve direitos autorais. E isso, de certa forma, Belo Horizonte já vem com essa identidade há muito tempo. Então, isso facilita ou ajuda, né, a composição de eventos de sucesso, eventos diversos e espaços plurais na sua ocupação. E um outro diferencial seria o ecossistema já construído. Então, não é uma política da prefeitura, né, não é uma política do governo do Estado, é uma coisa que aconteceu naturalmente, que a gente precisa agora manter e incentivar, né? Eu acho que esses são os dois diferenciais. E eu destaco a economia criativa, o Rodrigo talvez vai lembrar, eu estou no mercado de evento desde 2006, né? Eu sou muito de bastidor, geralmente com eventos corporativos. E em 2015, eu fiz a jornada Minas Criativa, onde o Rodrigo foi um dos palestrantes. Então, a gente já discutia economia criativa, a Simpla, né, já estava grande, tanto que ela foi falar, né, e foi um dos braços da tecnologia, e, por acaso ou não, Belo Horizonte tem esse braço de startups. Então, se a gente somar todos os setores que compõem a economia criativa e trabalhar o tecido do território, esse eu acho que é o grande diferencial que a gente precisa valorizar e precisa incentivar, tanto a iniciativa privada e, principalmente, o poder público. Legal, Jota, obrigado. Eu esqueci de uma coisa que você falou que é super importante, gente, eu não citei erroneamente. A cidade tem uma belíssima infraestrutura cultural, belíssima, para qualquer perfil de atividade, para qualquer perfil de evento. A gente tem uma bela infraestrutura na cidade, com vitalidade, com programação, com oferta. Então, isso também eu acho que é um diferencial da cidade, e eu esqueci de falar, ainda bem que você puxou aí. Concordo. Natália, conta um pouquinho para a gente, sua visão, enquanto secretária, enquanto diretora da Belo Tour. Boa noite a todos. Muito bom ver várias carinhas aqui conhecidas. Obrigada pelo convite. É um prazer trazer um pouquinho do poder público para vir discutir, né, conversar sobre esse tema tão importante, que eu me sinto bastante à vontade para falar, que já são muitos anos dentro da realização de eventos, e aí, bem com recorte de eventos relacionados ao poder público, né, que a gente faz eventos públicos para a população, sociedade civil, turistas, visitantes. Então, eu acho importante a gente trazer esse recorte para dentro desse tipo de discussão. Então, assim, primeiramente, eu acho que a gente, né, Belo Horizonte, tem se destacado muito aí dentro do cenário dos eventos, né, não só, né, falando em termos de Minas Gerais, mas também trazendo isso a nível nacional. Eu acho que muito
né? O que eu acredito que muito desse destaque ele vem muito pelo nosso jeito de fazer. E esse jeito de fazer ele está relacionado tanto ao profissionalismo, à criatividade relacionada à produção dos eventos em si, mas que isso traz também sobre um pouco da nossa característica de ser hospitaleiro, de bem entender o que está querendo fazer, de querer sempre agradar. Somos um público muito criterioso e exigente, assim como a Eliane falou. Isso faz com que as nossas produções e execuções sejam também da mesma forma. Eu diria até que mais, porque como somos consumidores muito exigentes, queremos também trazer para dentro do mercado, seja ele, né, para eventos públicos ou privados, que as pessoas tenham também suas boas experiências. Então, acredito que isso tem muita confluência com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de agir, independente ou não, né, da gente estar falando sobre eventos. Então, isso está dentro da nossa essência. E, complementando, né, a gente tem também aqui, né, os nossos eventos, que tem produtores que são de BH, outros não, mas que conseguem, de fato, chegar na nossa cidade e entender que essa é a forma de preparar, que essa é o jeito que os nossos consumidores querem, que os nossos espaços, que as nossas estruturas, assim como a Eliane também falou muito bem, eles estão preparados. E aí vem com o nosso quê de criatividade para a gente poder conseguir transformar isso. Então, assim, acredito que são pontos que fazem da nossa cidade, do nosso mercado, se destacar. E muito se fala, né, que, em termos de produtos, serviços, quando dá certo em Belo Horizonte, vai dar certo no país inteiro, né, pelas nossas desconfianças, nossos jeitos. Então, isso faz com que a gente seja ainda mais exigente na transformação e execução dos nossos eventos. Somos exigentes mesmo, isso é bom. Muito boa noite, Camilo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Né? Equipe da Simpla, meus colegas aqui de mesa, que eu conheço bem e admiro muito. Vários amigos aqui. Pô, vocês conseguiram juntar uma galera de peso aqui, hein? Parabéns. Olha só, eu tenho a complementar, né, que Belo Horizonte ele é um hub de ensaio de grandes projetos. A gente está aqui na Simpla, que é o grande exemplo, né, de todo esse trabalho. Você pega Belo Horizonte, é a cidade criativa da gastronomia, e não é à toa, foi, inclusive, um excelente trabalho realizado pela Belotour, né, onde cumprimento também, e um cenário de eventos muito próspero. Eu tenho uma visão muito parecida que todos vocês, eu também trabalho muito com políticas públicas, e vejo um cenário muito diverso, muito competente, mas que ainda precisa eu quero trazer aqui alguns elementos, que precisa de mais união e que precisa de mais ações para que a gente possa trabalhar isso com mais força, diretamente ligado ao turismo. Então, eu quero aproveitar que vocês colocaram muito bem aí esses cenários, mas a gente precisa ainda unir forças. Eu acredito que os órgãos públicos, municipais, estaduais e federais precisavam nos apoiar aí com relação à logística, porque pelo BH, a gente está falando disso tudo que a gente tem aqui, mas as pessoas não conseguem chegar nos nossos eventos por uma questão óbvia, né? Nosso aeroporto é em Confins. E passagem do jeito que está, as coisas da forma que estão caminhando e andando, elas tornam as coisas bem mais difíceis. Então, a gente colocar aqui todas as nossas vantagens competitivas, vantagens criativas, a economia criativa, eu vejo que as áreas de eventos trabalham a transversalidade de forma muito eficaz, entendeu? Trazendo esse convívio com as diversas áreas da economia criativa aqui, como colocou o Jota, e isso é prosperidade e uma luta diária, eterna, né? O produtor de eventos, ele acorda devendo, todo dia, né? Então, ele precisa correr para poder atingir os seus objetivos. Então, é tudo muito bonito, e eu acredito que nós temos essa força pela nossa história mesmo, pela a riqueza cultural que o mineiro tem, que vai da hospitalidade até a força de trabalho. E que nós temos muito o que fazer. Nós somos uma potência que ainda depende de muito esforço e que precisa de ser trabalhada. Essa é a minha opinião, e vamos embora.
Boa, Marcelo. Você já fez até um link com a minha próxima pergunta. A Prefeitura de BH ela tem hoje diversos editais abertos para incentivo, né, para fomentar a nossa cena cultural, através das leis de incentivo à cultura. Eu queria ouvir de você, já que você tocou nesse ponto, o que mais, você já até falou alguns pontos ali em relação ao transporte, o que mais que os produtores de evento estão precisando de ajuda, de apoio? Bom, esses editais da Belotur são muito importantes, tá? Eu vejo aqui que várias pessoas trabalham com edital. Quem não trabalha, gente, eu acho que vale a pena ler, é fácil, é interessante participar. O edital está com uma proposta nova, que eu acho que facilitou um pouco a vida de quem quer fazer uma proposta realmente que faça sentido, e ela apoia, sim, e eu acredito nisso. Eu acho que ela é um dos fatores. Ela não engloba a totalidade dos eventos, porque nós temos vários eventos com inúmeras características, né? E nem todos os eventos possuem potencial turístico. Então, eu acredito que inclusive, o intuito da Belotur, esse edital é da Belotur, que tem um interesse turístico. Tá? Eu acredito que isso possa ser aberto também para mais áreas da Prefeitura, como cultura, né, entre outras. Então, eu acho que ele é, sim, muito importante para o turismo. Com relação ao trabalho dos eventos em forma geral, eu vejo assim, que existe uma necessidade, e aqui pode ser uma grande oportunidade de começarmos isso, e de trabalharmos grupos que realmente consigam desenvolver metas de desenvolvimento com relação a isso, criando força para sentar com o prefeito, com o governador, entre outras, mas com um objetivo concreto, entendeu? E eu posso citar aqui vários trabalhos que podem ser realizados, como legalização de evento. A legalização de evento em Belo Horizonte é bem complexo. E, bom, eu acho que eu estou falando uma coisa aqui que deve ser comum para todo mundo, né? Porque, ou então eu sou muito incompetente. Mas eu acredito, assim, e eu não estou dizendo que a Prefeitura trabalha errado. Isso a gente sabe que está escorado em lei, tem regras, normas, procedimentos que precisam ser executados. Mas eu acredito que, com toda essa evolução e com tudo que nós conquistamos, eu acho que podia ser mais prático. A gente poderia ter um sistema de pontuação, por exemplo, para facilitar a vida de quem já é contumaz na execução de eventos que não dão problema e que não trazem nenhum risco para a sociedade. E, com isso, a gente consegue incentivar as pessoas a trabalharem nesse sentido. Então, assim, eu vejo que o cenário é próspero, que essa criatividade existe, que a gente cria e faz acontecer, e é uma vitrine para o cenário nacional, e a gente exporta cultura, exporta exemplo de gestão de eventos. Mas a gente precisa olhar um pouco para dentro de casa, e a gente tentar construir esse cenário, e eu acredito que aqui estão as pessoas que podem transformar. Legal. Isso aí. Antes de passar para a Natália e para a Eliane falarem um pouquinho do outro lado, como que vem de novidades, o que vem vindo aí, está sendo desenvolvido para apoio, vou ouvir um pouquinho do Jota também, quais são essas dificuldades, esses apoios que vocês sentem falta também. A Prefeitura é nossa parceira, porque um centro de convenções não funciona, né, se ela não ter essa interlocução, né, com o mercado como um todo. E eu gosto sempre, sim, de citar exemplos, mas não tem como fugir do Minas Centro, da história do Minas Centro e do case Minas Centro, mas eu queria que vocês talvez a gente enxergar um pouco mais longe. E aí eu vou sugerir, né, digamos que a ideia é uma sugestão, né, de como que a Prefeitura e os órgãos possam nos ajudar. Acho que a palavra correta é a simplificação, né? Então, o Simplifique veio dentro de um contexto muito interessante, né? O mote do evento, é o nome do evento, então fazendo uma referência a ele, e eu já tive do outro lado também, né? Então eu já atuei rapidamente como gestor público, então eu sei a dificuldade, por mais que você queira fazer, você não consegue fazer. Então não é uma questão de boa vontade, né? É uma questão de processo. E a simplificação que a Prefeitura, que os órgãos públicos façam, ou podem fazer para um determinado player, né, afeta toda uma cadeia, né? Então, pessoalmente, nós somos cobrados, porque o nosso processo
de liberação interna de eventos dentro das casas são complexos, né? Por mais que a gente queira simplificar, né? A nossa gestão interna ela é simples. A gente busca como cultura da empresa e das venues. Mas, se eu simplificar demais, eu estou agredindo uma determinada legislação, eu estou sendo negligente, e eu estou sendo mais do que corresponsável, eu estou sendo responsável, talvez até individual, né, e principal desse cenário. Então, acho que é uma bandeira que nós temos que levantar, que, na verdade, ela já está no mercado há muito tempo, né? Sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala, né, da desburocratização, da simplificação. Eu acho que fica, mais uma vez, essa mensagem, porque a gente atua como um intermediário numa grande cadeia produtiva. E só para citar uma dor aqui, aí um caso pessoal, a gente recebeu, eu acho que no último ano, umas 30, 40 visitas do Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, não quer dizer que a gente não tem que cumprir, não é isso, né? Mas é muito mais fácil para os agentes fiscalizadores ir numa casa, porque ali está tudo ali, né? Então, essa dor a gente vive mais intensamente. Imagina quem não tem essa estrutura, um apoio jurídico, né, um apoio contábil, para andar e andar corretamente, e talvez não é nem por falta de conhecimento, é por falta de tempo também, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que antes também de você cobrar, a gente pode trabalhar a cultura da formação, da formalização, né, das regras mais claras. Então, a transparência associada à simplicidade, eu acho que é o que o poder público do futuro, né, precisa alcançar, e eu acho que Belo Horizonte largaria muito à frente nesse sentido. Legal. Eliane, conta para a gente aí o que a Secretaria de Cultura vem fazendo. Eu vou comentar, e eu acho que aí em alguns segmentos para a gente poder né, discutir, porque eu acho que a gente tem muita consciência, sim, que é um processo, e já tivemos melhorias, mas que tem muito potencial ainda para facilitar. Mas, então, primeiro eu vou falar sobre fomento, que estava sendo, né, comentado aqui. A gente, no caso da Secretaria de Cultura e da Fundação, a gente tem uma linha de fomento, que é uma lei, né, municipal, que é tanto do incentivo fiscal quanto do fundo. E a gente tem muito orgulho de dizer que há uma relativa estabilidade do ponto de vista de investimento, onde a saúde financeira do município viabiliza que esses instrumentos, por muitas vezes menores do que a demanda, evidentemente, porque a demanda é muito maior e há um crescimento, né? Eu vou trazer alguns números disso que são assim impressionantes. A gente teve, em todos os nossos editais, sem exceção, 100% de aumento de inscritos, em todos os nossos editais. E aí isso inclui, inclusive, os números com a LPG e os números com o Lab lá atrás. Então, isso eu acho que é fruto não só de uma continuidade dessa política pública, uma regularidade. Agora a gente, inclusive, lançou um calendário dos editais para que as pessoas possam se organizar, saber quando vai sair cada um dos editais, se preparar para poder se inscrever, se preparar, entender estrategicamente como é que ela vai lidar, que projeto vai colocar onde. E acho que isso tudo, e também uma retomada mesmo muito significativa da produção em Belo Horizonte, isso tudo fez com que esses editais crescessem muito. Então, a gente acaba tendo agora um outro problema, que é como lidar, eu brinco, como administrar o sucesso, porque o recurso aumenta numa proporção muito menor do que a demanda, e a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem agora também, este ano, a política Nacional Aldir Blanc, que é uma política de 5 anos, que, no nosso caso, então, dobra o investimento no fomento, na parte de fundo. Então, o que a gente tem de recursos de fundo, a gente passa a ter a mesma quantidade da PNAB, o que, sem dúvida nenhuma, vai movimentar ainda mais esse processo, estimular e movimentar uma cadeia mesmo, como você estava falando, um ecossistema que dialoga. Então, eu acho, sem dúvida nenhuma, o fomento ele é super importante, mas essas políticas públicas, elas têm também uma característica de não serem só eventos. A gente está falando de política pública de criação, a gente está falando de produção, a gente está falando de pesquisa, de formação. Então, são instrumentos que atuam também nesses outros setores. Muitos eventos, sem dúvida nenhuma, mas que atua também nesses outros setores e que tem que dialogar
com essas outras etapas, vamos dizer assim, da produção e da atividade e da realização cultural. Mas, sem dúvida nenhuma, é um ponto importante, trabalhando de maneira articulada com a Belotur, nesse entendimento dos editais, e também uma tentativa de oportunizar, seja para os artistas, sejam para organizações culturais, a participação na realização dessas atividades. Então, a gente tem, por exemplo, dois festivais anuais que são são bienais, então, eu tenho 2 por ano, mais a Virada Cultural, que é todo ano. Esses 3 projetos por ano, a gente faz uma seleção pública das entidades que vão realizar. Essas entidades, por sua vez, fazem a contratação de produtores, de realizadores, etc., que se movimenta uma cadeia produtiva inteira. Por quê? Porque a gente entende que isso é muito mais efetivo para a gente ajudar a desenvolver o mercado do que a própria prefeitura realizar integralmente todas essas ações diretamente. Então, a gente parceriza com o mercado, parceriza com as organizações e a gente acaba alimentando um círculo virtuoso de desenvolvimento. E a mesma coisa acontece nos editais de ocupação dos nossos espaços, nos nossos programas, e que a gente realiza os programas continuados, como o Circuito Municipal de Cultura e muitos outros. Então, nesse aspecto, tanto do fomento quanto da participação, há um esforço mesmo para que a gente possa fomentar esse mercado, esse conteúdo. E a gente fica muito feliz, por exemplo, quando a gente pega alguns editais, a gente tem 50% de novos realizadores, pessoas que estão começando, então, assim, a partir da experiência desses editais, elas começam a entrar no mercado, elas começam a atuar, o que para a gente é muito importante. Um outro aspecto, que talvez seja o mais sensível e mais complexo e o mais difícil, é a questão do licenciamento dos eventos, que isso que aqui a gente estava falando aqui, não só em espaços fechados, né, mas especialmente a ocupação do espaço público. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio que a gente vive, que é organizar e compatibilizar as necessidades de tempo, de funcionamento do setor com os desafios da legislação, que vai de plano diretor a legislações estaduais, que também incidem sobre a gente, como, por exemplo, as regras do Corpo de Bombeiros. Então, é um desafio enorme. Nesse sentido, a gente tem, né, especialmente Belotur e Cultura, uma relação direta com a Secretaria de Políticas Urbanas para tentar atuar nesse processo de simplificação. A gente tem várias conquistas, por exemplo, com o decreto que saiu em dezembro do ano passado, que é nesse intuito de simplificar, dependendo do evento, do porte do evento, de simplificar essa ocupação, de simplificar a aprovação. Também o tempo de análise, porque a gente sabe que é difícil, mas vivemos, e que bom que a gente vive, o mesmo desafio que eu estava falando do fomento. O número de eventos que hoje demandam, né, esse tipo de aprovação na Secretaria de Políticas Urbanas também dobrou. E aí eu não estou falando dobrou em relação ao período de pandemia, não, estou falando dobrou em relação a antes. A gente tem um aquecimento realmente, que bom, né, com gastronomia, com diversos setores, que maravilha, mas a gente tem que se adaptar e se preparar para isso. Então, esse diálogo ele acontece o tempo inteiro, com setores, volta para dentro da secretaria, o que é que a gente pode conseguir, como é que a gente media. Aqui tem vários representantes, e o próprio Minas Centro também, do Fórum de Casas de Espetáculo, que é outra instância super importante de diálogo, estou vendo aqui Priscila e várias outras pessoas, então é outra instância super importante de diálogo, de entendimento. E aí, assim, é isso, apareceu não sei o que de fiscalização, vamos todo mundo aí alerta, a gente vai entender o que é, e é o papel da gente mesmo, fazer essa mediação para que a gente, como eu disse, consiga criar um ambiente. E, por fim, o terceiro aspecto que eu queria destacar, e que é também um enorme desafio para o setor público, é a comunicação. É como que a gente consegue, junto com a sociedade civil, ampliar efetivamente a comunicação e a divulgação de tudo que está acontecendo nessa cidade. Esse é um desafio enorme. A gente tem o Portal Belo Horizonte, a gente tem muito disso já organizado.
Mas, gente, ter um calendário unificado da cidade, assim, é um sonho, mas muito, muito desafiador. A responsabilidade do ponto de vista do setor público com relação às informações que estão sendo disponibilizadas, conseguir esse acesso, porque se a gente quer falar de democracia cultural, a gente tem que falar de democracia da informação. Se a informação não circula, se essa programação não chega, se essa divulgação não chega, não adianta. A gente está falando para um público né, ainda muito segmentado. Então, esse é outro enfoque que a gente tem, e a gente é muito cobrado, muito cobrado. E eu estou falando assim, do hip-hop aos grandes eventos. A gente é muito cobrado como é que o poder público vai ajudar nesse processo também de divulgação. Então, eu acho que são os 3 grandes, assim, talvez, mais influenciadores desse processo, e que a gente está debruçado para poder pensar soluções, mas a gente tem muita consciência que, como eu disse, a gente não fará isso sozinho. Isso será necessário, né? O setor, as revisões dos processos, vamos acertar, vamos errar, vamos voltar, vamos revisar, mas com muita humildade também para entender que a gente é um serviço público. E, como serviço público, a gente tem que ouvir a demanda, entender o dinamismo do mercado e atuar junto com o mercado para poder garantir esse ambiente adequado. Natália, e você, enquanto Belotur? Você falou muito bem sobre o ponto de vista daquilo que compete ao poder público. Eu queria trazer mais algumas observações. Uma, inclusive, me coloco, né, no sentido de Belotur, junto com vocês, produtores de eventos, porque a Belotur, ela, parte da sua atividade, ela também é uma grande produtora de eventos. A gente está falando pelo lado público, mas as dificuldades que todos vocês, né, passam, a Belotur também passa. Então, assim, não é algo que é específico somente da iniciativa privada. Claro que cada um tem seus desafios, não estou querendo comparar de maneira alguma, mas trazer que essas dificuldades elas também acontecem por quem realiza o evento por parte do poder público. E aí, diante disso, nós, internamente, né, dentro da Belotur, a gente tenta entender o que a gente consegue, como também, com esse olhar que a gente também é de produtor, o que a gente consegue trazer de melhorias, de trazer discussões daquilo que a gente tem as mesmas dores e como que a gente, estando dentro do poder público, consegue, de fato, minimizar ou trazer essa discussão à tona. Então, assim, tem 2 situações que eu acho que é importante compartilhar. Uma primeira que todos sabem, né, a gente sabe, estamos falando aí de carnaval, né, no início você tinha comentado também, que é um grande, ou poderia até dizer que é o maior evento que essa cidade realiza, recebe, executa, e que tem grandes desafios, grandes problemas, tem muitas soluções também. Então, assim, eu acredito que alguns formatos, até trabalhando sob o ponto de vista das burocratizações, o modus operandi que o Carnaval desenvolveu para a sua operação, no sentido de integração, de trabalhar governanças, de conseguir conversar com os diversos atores, sejam eles ativos diretamente relacionados à programação, ou sejam eles que são espectadores, ou até daqueles que nem gostam, né, que não brincam, que não pulam o Carnaval. Como que, dentro desses desafios, a gente conseguiu manter um mínimo de organização, de diálogo e tudo mais. Então, diante disso, assim, eu posso dizer com muita tranquilidade que, dentro desse processo de construção do Carnaval, a gente conseguiu desenvolver aí um case de sucesso em relação a essa parte de governança, né, de tudo que envolve a governança. E o nosso desejo é que esse modelo de governança a gente consiga compartilhar isso com todos os organizadores de eventos da cidade. Sejam daqueles que vão fazer eventos em espaços públicos ou sejam aqueles que estão fazendo em espaço privado, porque as burocracias, cada uma em sua medida, todos passam. E esse processo de integração, governança, isso é necessário para qualquer uma das áreas. E aí, com esse desafio que a gente tem e desejo de repassar o pouco que a gente tem dessa experiência, é que a gente busca, por exemplo, agora, junto com um convênio, a exemplo do SEBRAE, que aí eu acho que é uma solução que a gente está tentando buscar, é que a gente possa ficar mais próximo dos organizadores de eventos, dos grandes produtores
da cidade, que a gente possa, junto com essa parceria que a gente tem com o Sebrae, que a gente possa ampliar todas essas discussões, e dentro dessas discussões já trazerem também soluções, que às vezes não necessariamente a Belotur, a Fundação Municipal de Cultura, a Secretaria, ou qualquer outro órgão da Prefeitura consiga realizar diretamente, mas que por meio de parceiros, ou de ampliar essa comunicação, ou de outros formatos, a gente consiga trazer um resultado melhor para isso. Então, esse é um ponto de vista que eu queria trazer, como, né, compartilhando essas dores com vocês. Um outro ponto também é em relação a fomento. A Belotur, ela tem um edital, né, Belo Horizonte, a cidade dos eventos. É um edital muito ou totalmente focado a eventos com potencial turístico. A gente, inclusive agora, nesse momento, a gente está com uma janela aberta, em que estamos na fase de avaliação desses projetos, e que é um evento que a gente, que é um edital que a gente precisa, pela natureza da própria Belotur, de trabalhar eventos que têm potencial turístico, não necessariamente aqueles que já estão envolvidos, inseridos diretamente nessa programação, nesse nicho do turismo, mas que tenham potencial. Então, assim, está dentro da pasta, a gente sabe que é importante fazer esses incentivos, é um fomento, né, ligado diretamente à atividade, mas que precisa ter esse recorte do turismo, assim como o da Secretaria de Cultura precisa ter o recorte cultural dentro das mais diversas áreas da cultura. Então, assim, sabemos que ainda é possível fazer mais, mas os caminhos estão sendo dados, né, um a um, né, dia a dia, passo a passo, para que a gente consiga melhorar, incentivar, fomentar e todo esse processo. É isso. Só fazer um complemento. Olha só, som. Essa união da Belotur, da Prefeitura com o Sebrae, foi muito importante. Eu acho que isso deve multiplicar. Eu acho que meu microfone está funcionando. Som, tá? Agora. Eu acho que isso deve se multiplicar para demais autarquias e órgãos. Então, assim, tem que ter uma... Eu acredito que seja importante que isso seja um exemplo que possa unir também a FEComércio, a Federação das Indústrias, o próprio governo do Estado, que a gente possa reunir toda essa cadeia e nos convidar para um debate. Lógico que não dá para fazer com muita gente, mas escolhe lá 5, 6 pessoas, vamos chamar alguém de cada órgão para a gente poder entender efetivamente o que a gente pode trabalhar em conjunto. Porque o que eu vejo é que a gente trabalha muito no âmbito das ideias, mas a gente não trabalha as ações, né? Não estou aqui, eu não estou aqui discordando do que você falou, não, muito pelo contrário, eu estou fazendo um complemento, né? Trabalho com a Belotur tem vários anos, inclusive, vocês aprovaram nossos projetos lá já? Eu tenho 2 lá, ó. Você saber que aproveitar, né, que eu estou aqui do lado. Deixa eu te contar, não é minha área. Não, é outra diretoria. Mas, assim, eu vejo que é importante a gente aproveitar esse gancho desse trabalho com o Sebrae e multiplicar isso para os demais órgãos, que a gente possa juntar um pouco da nossa turma para a gente poder falar efetivamente desse trabalho. Legal. Natália, você falou de carnaval, acho que vou entrar um pouquinho nessa pauta aqui, porque carnaval realmente é um case de sucesso. Eu acho que a gente começou atraindo os belo-horizontinos a ficarem aqui, depois a gente expandiu isso para os mineiros começarem a vir passar o carnaval aqui. Agora a gente está falando de um carnaval em que pessoas de outros estados estão vindo. E eu queria saber, acho que a Eliane falou um pouquinho desse desafio de comunicar, né, de ter essa comunicação para essa atração dessas pessoas. Como que vocês acham que a gente expande isso para além do carnaval, para a gente ter outras datas, outras sazonalidades, outros tipos de evento, talvez saia até do nicho de entretenimento, e a gente está falando de corporativos, esportivos. O que vocês acham que precisa ser feito para a gente conseguir essa expansão somada ao turismo e de atração de públicos? Realmente, assim, o carnaval, ele né, teve essa projeção, e aí com o recebimento, de fato, de muitos turistas. Agora a gente tem uma pesquisa junto com o Observatório do Turismo de Belo Horizonte, que, de fato, a gente consegue comprovar isso. Temos, sim, muita movimentação de visitantes turistas que são aqui de Minas Gerais, que são regionais, mas a gente também já tem crescido significativamente com turistas de outros locais, exemplo, né, que são os nossos maiores, assim, em maior quantidade nesse sentido,
que é São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Bahia. E é um desafio você trazer esse público para dentro, não somente, né, seja vir pela primeira vez ou se tornar fiel ao carnaval, mas como também para dentro dos eventos. Mas vai um pouquinho assim, dentro daquela primeira pergunta que a gente falou sobre quais são as nossas características, os pontos fortes dos eventos que acontecem aqui em Belo Horizonte e de Minas Gerais, e eu acho que dentro dessas nossas principais características, desses nossos pontos positivos, modelo de realização de eventos, é que a gente deve se fortalecer e se apegar, e trabalhar sob essa perspectiva. Tem uma outra situação também, que eu vou trazer pelo um outro ponto de que o Marcelo colocou, que eu acho que o que nos ajuda muito a trazer turistas, né, visitantes e participantes de outros eventos, sob o ponto de vista de onde Belo Horizonte está localizado geograficamente. Por mais que a gente esteja falando que realmente passagens aéreas estão mais caras, logísticas, né, tudo que envolve, estão mais caros, mas a gente ainda se destaca, temos esse privilégio de estarmos localizados geograficamente próximo a grandes capitais, a grandes pontos emissores de público, e isso a gente precisa de tentar trabalhar, porque a logística, esses valores estão ruins para nós? Estão, mas estão ruins para o país. Mas, mesmo estando ruim para nós, a gente ainda se destaca por essa questão. Então, eu acredito que esse é um ponto que a gente pode tentar trabalhar, sim, que passagens que estão melhores. Tem um ponto que é muito importante a gente colocar, que a hotelaria de Belo Horizonte, ela é muito qualificada e que tem preços muito competitivos em relação a outros pontos. Então, trazendo esse olhar pelo ponto de vista do turismo, eu acho que a gente precisa de trabalhar aquilo que todos os locais minimamente precisam para poder receber, mas tentar trazer uma característica daquilo que, de fato, a gente tem de bom e que a gente consegue se destacar. Então, assim, o ponto de vista da gente ter mais, sob o ponto de vista da gente ter mais um pouco de contatos, relacionamentos, BH Airport, área de hotelaria, área gastronômica, tudo que a gente sabe fazer muito bem feito dentro desses serviços, que a gente se apegue para isso. Fora a primeiro lado que eu coloquei sobre a questão do que a gente faz muito bem, do receber muito bem, de uma produção muito bem feita e tudo mais. Legal. Jota, eu queria ouvir muito do seu lado, porque nós estamos falando de duas casas grandes de show, que é o Arena e o Minas Centro, e com um calendário bem intenso. Como é que é um desafio para essa atratividade dentro do calendário de vocês? A gente está falando de mercado interno e mercado externo, né? Um pouco dessa visão. Então, o Minas Centro ficou fechado, somando pandemia e reforma, 4 anos. Né? O antigo KM de Vantagem ficou fechado há alguns anos também. Então, a gente teve o desafio de resgatar, primeiramente, a reputação dos espaços. E essa reputação, ela passa, no nosso planejamento, e que está sendo executado até hoje, por um resgate dos clientes locais, né, do mercado interno. Então, o mercado interno, na nossa visão e na visão de todo mundo, tem que ser valorizado o tempo todo e alimentado e retroalimentado, porque é ele que sustenta, é a base. Né? Mas esse mesmo mercado ele disputa cenários, a data é única. Né? Então, esse reposicionamento que o Minas Centro passou, vou trazer de novo um exemplo para a gente chegar no ponto lá. Né? A gente decidiu alinhar um ponto como diferencial. Então, a gente tirou o Minas Centro do status de centro de convenções para o maior centro de experiência de Minas. Então, esse é um reposicionamento. Né? E o Arena Hall, de uma casa de shows, né, para uma arena multiuso. Então, hoje, a gente tem muito orgulho, né, de falar que a gente é o parceiro do Palácio das Artes no sentido de trazer cultura para Belo Horizonte. Né? Antigamente, os artistas só tocavam no Palácio das Artes. Hoje, não. A gente tem uma agenda tão boa quanto o Palácio das Artes no Teatro Minas Centro. Né? Então, a gente diversificou o posicionamento do Minas Centro, reposicionando ele como um centro cultural, um centro de música, um centro de arte, um centro de teatro. Os eventos corporativos continuaram sendo o nosso foco. E aí eu complemento, assim, foco, mas a gente também não pode ficar só no mercado local. Né? A cadeia não se sustenta só no mercado local. Valorizamos, sim, mas a gente precisa olhar para fora. Né?
é olhar mundo. Eu acho que esse ponto que fica é uma reflexão aqui, né? Então, o Minas Centro, quando a gente vai captar algum evento, e eu estou falando de congressos, um exemplo, né? Congresso técnico-científico é essa diversificação. Então, a gente não pode falar só de entretenimento, né? Quando a gente vai captar um evento, eu não vendo o Minas Centro. Eu não vendo o espaço locável, eu não vendo o metro quadrado. Isso é a cultura da empresa. Primeiro, eu preciso vender o país Brasil, né? Depois, eu vendo meu estado, Minas Gerais. Depois, por um acaso, eu vendo Belo Horizonte. Depois, a região central. E, por último, eu apresento o espaço no Minas Centro, que, por um acaso, é o maior centro de experiências do estado. Mas ninguém compra o meu metro quadrado. Primeiro, numa concorrência nacional, tem 5.500 municípios, onde eu posso realizar um congresso, onde eu posso realizar um evento corporativo, onde eu posso realizar um show, né? E, como eu falei lá no início, a gente já tem um ecossistema montado, né? A gente tem grandes estádios, a gente tem teatros, a gente tem praça pública, e hoje eu vi isso em alguns eventos, que o melhor espaço de eventos é o espaço público, né? Mas, trazendo de novo o nosso olhar, a gente precisa ter o pensamento mundo. E aí, quando eu expando o mundo, milhares de cidades no mundo afora, aptas, sedentas e muito mais organizadas para receber um evento internacional, né? E eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto em Santa Rita do Sapucaí, né, no Hackathon, e aí eu levei justamente esse case. Então, a gente captou um evento internacional, né, para 2026, e o vídeo foi mostrado na França, né? É um congresso internacional, congresso mundial de espeleologia, né? O vídeo mostrava imagens do país. Se eu perguntar para você, qual música de fundo que esse vídeo estava executando? Dá um chute. Qual a música? Qual a trilha sonora? Samba. Né? Qual a imagem que estava lá? Um chute. Futebol. Qual cidade que estava no início do vídeo? Um chute. Rio de Janeiro. Então, existe ali um soft power, que a gente, né, essa familiaridade. Então, existe uma reputação, existe uma identidade criada, e eu acho que a gente precisa evoluir nisso enquanto cidade. Nós precisamos trabalhar o place branding, nós precisamos trabalhar a marca, lugar, porque quando eu tiver que captar um evento internacional ou nacional, que pode vir para Fortaleza, para Curitiba, né, para Brasília, para São Paulo, o que vai me fazer escolher ou optar por toda essa cadeia, Brasil, Minas, Belo Horizonte e tal, né? E a nossa equipe, só para finalizar, a nossa equipe ela não vende ou não aluga o espaço, né, como eu falei, muito menos o metro quadrado, mas ela tem que atuar como consultoria. As perguntas que a gente responde no primeiro momento quais os índices de segurança no entorno do Minas Centro? Né? Quais são os hotéis mais próximos do Minas Centro? Né? Quem são os fornecedores, os parceiros que você me indica? Porque eu não conheço Belo Horizonte, eu não tenho um relacionamento focado. Então, o ecossistema associado a uma política de simplificação, né, e a um place branding de dentro para fora, com a visão internacional e mundial, eu acho que responde um pouco essa diferenciação que é complementar, né? Primeiro, eu atendo o mercado interno, valorizo o mercado interno, mas vai chegar um momento que eu tenho que galgar o mercado externo, e, para isso, eu preciso estar muito melhor preparado enquanto cidade, apesar de todas essas qualidades que a gente citou aqui. Então. Obrigado, Jota. Acho que a gente tem pauta para ficar aqui a noite toda, né? Pessoal, em respeito ao tempo, eu vou convidar todo mundo para a gente continuar esse papo lá em cima, no quinto andar. Quero agradecer muito a presença de vocês todos. É o momento da gente seguir para o nosso happy hour. Eu vou convidar todos para subirmos para o quinto andar e a gente continuar. Quem teve pergunta, quem quer continuar. Eliane quer falar? Pode falar, com certeza. Eu queria só fazer um convite para todo mundo, porque dois, na verdade. A gente lançou agora o Observatório da Cultura. Está no início ainda, é um processo, mas ele tem dados muito importantes a respeito do fomento, a respeito do audiovisual, tem uma parte específica do audiovisual, inclusive com a questão da geração de impacto econômico. É um instrumento bastante importante, tanto com os painéis interativos, quanto um repositório de conteúdos, de pesquisas que a gente tem, de pesquisas que a gente fez no período da pandemia. Então, queria fazer esse convite lá no site, no portal de serviços da Prefeitura de Belo Horizonte.
fazer esse convite para vocês irem lá, conhecerem, nos ajudarem, porque certamente depois a gente quer fazer parceria com todo mundo para poder colocar muito mais informação lá dentro, né? Tem uma área específica também relacionada a essas parcerias. E meu segundo convite, juro que é rápido, amanhã a gente abre o Festival Internacional de Quadrinhos no Minas Centro. Semana que vem tem G20 no Minas Centro também, foi uma prospecção da Prefeitura de Belo Horizonte de realização desse evento do G20 aqui relacionado à transição climática, transição energética, desculpa, gente. Então, é mais fazer o convite ao Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC BH, vai de amanhã até domingo, lá no Minas Centro, e a gente espera encontrar com todo mundo lá. Amanhã tem uma cerimônia às 17 horas, mais uma programação intensa. A gente faz esse convite para todo mundo estar com a gente. Desculpa, mas não podia deixar de... Ainda mais que eu falei tanto de comunicação, eu não podia deixar de falar dessas duas coisas. Certíssimo, Eliane. Convite feito. E, mais uma vez, gente, vamos continuar nosso papo. Não vai terminar por aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Vamos continuar lá em cima. Gente, obrigado.